Aleluia. Que coisa boa a gente poder... o pessoal estava falando ali na transmissão que essa música é maravilhosa, e ela é mesmo. Quero mandar um abraço para minha querida amiga Ana Paula Valadão por nos presentear com essa música. Já cantei ela em tantos momentos difíceis, de luta, de dificuldade, mas Deus tem sido conosco e nós não temeremos as más notícias. Não porque elas não acontecem, elas acontecem, mas a gente não teme as más notícias porque nós confiamos num Deus que nos guarda, que nos abençoa e que está conosco. Hoje nós estamos dando início a uma nova série da IBMetrô, que é Restauração em Tempos de Crise. Nós vamos ver um vídeo sobre essa série de mensagens e a gente já volta aqui já já. Em tempos de crise, corremos o risco de perder a nossa identidade e não sabermos mais o propósito de nossas vidas. A Bíblia tem a resposta de como devemos agir para recuperarmos o foco. O povo de Judá passou por uma terrível crise. Invadidos pelo poderoso Império Babilônico, tiveram sua capital destruída. O templo, lugar sagrado, completamente derrubado. Foram levados como escravos para uma terra estranha. Será que Deus abandonou seu povo? Como Deus permite um sofrimento tão terrível? Todas essas são perguntas que foram feitas naquela ocasião e que nos fazemos agora. Na nova série de mensagens da IBMetrô, vamos olhar para como os judeus saíram dessa crise, conduzidos por Deus, e viveram uma restauração na sua identidade, visão e espiritualidade. Restauração em tempos de crise, reconstruindo a adoração, a identidade e a visão. Mensagens baseadas na grande história da volta do povo judeu do exílio babilônico, contadas nos livros de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Esperamos por você! Então essa é a nossa nova série de mensagens, Restauração em Tempos de Crise. Eu quero que o Cadinho coloque nesse slide que está aparecendo aqui para mim, abordaremos nas próximas mensagens dessa série. O que vai falar essa série? Nós vamos falar sobre a disciplina de Deus, nós vamos falar sobre como a disciplina de Deus produz a restauração nas nossas vidas, da adoração, da esperança escatológica, da identidade como povo de Deus. Esse momento que a gente vive é um momento de muita crise, e nós estamos querendo ensaiar a volta. O mundo está voltando e voltando para o que se chama de novo normal, em tempos de pós-pandemia. E como é que a gente vai voltar? Como Deus está trabalhando isso em nós? Como que a gente confia que Deus está à frente, agindo, fazendo a sua obra em meio a essa crise? O nosso pano de fundo são 4 livros da Bíblia que talvez alguns de vocês nunca nem souberam que estava na Bíblia ou nunca leram, por acharem muito difícil. Nós vamos usar os livros de Esdras e Neemias, que na Bíblia hebraica é um livro só, conta uma história só. Na nossa Bíblia são 2 livros diferentes, Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Está escrito aí no slide de vocês, o Cadinho pode colocar para vocês, está contemporâneos, eles são todos contemporâneos, ou seja, acontece no mesmo momento essa história. E quando que é isso? No período pós-exílio, no retorno do povo a Jerusalém. Nós vamos falar bastante sobre isso, vocês vão entender esse pano de fundo, como que a gente vai falar sobre isso. Mas é a restauração, então, da adoração, da esperança escatológica e da identidade de Deus. A nossa mensagem de hoje é a mensagem, a disciplina de Deus, quando Deus quer nos ensinar a lição. Quando Deus quer nos ensinar a lição. Toda a história tem 2 lados, 2 aspectos, e nós vamos trabalhar muito nessa série esses 2 aspectos. Nós temos o aspecto factual, então eu vou dar aqui para vocês algumas datas, a origem dessa situação, como aconteceu, por que aconteceu, por que o povo foi para o exílio, por que Deus permitiu que o povo fosse levado como escravo para a Babilônia, o povo de Judá. Nós vamos entender tudo isso. Mas também tem um lado espiritual. Nós cremos que não são 2 coisas distintas, eu tenho dito muito isso. São 2 realidades que se sobrepõem. Nós temos o lado de Deus comandando toda a história e nós temos o lado do homem reagindo ao comando de Deus na história.
Então nós vamos entender hoje um pouco quando aconteceu toda essa história e quando que o agir de Deus, a graça de Deus, a mão de Deus estava ali conduzindo todo o seu propósito, o seu povo. É interessante que essa imagem que está aí no slide para vocês, a disciplina de Deus é um nenenzinho levando um tapinha, e hoje isso é politicamente, uma criança levando um tapinha, e isso é politicamente incorreto, em alguns países nem pode mais. Mas a gente precisa entender que Deus, a Bíblia nos ensina que Deus disciplina o filho a quem ama. Deus corrige para que haja crescimento. Deus permite o sofrimento na minha vida e na sua vida, Deus permite a crise, Deus permite os momentos difíceis para que os ídolos do nosso coração, os desvios do nosso coração, os pecados do nosso coração, as falhas de caráter que nós temos, sejam quebradas, sejam desfeitas. E para que a gente saia dessa crise se parecendo mais com Jesus. Quando Deus, então, quer nos ensinar a lição. A gente vai trabalhar um conceito aqui, que é o conceito de castigo e o conceito de disciplina. Veja só, a gente tem dois momentos na nossa história, duas perspectivas para a mesma história. Então a gente pode entender, muitas vezes, o agir de Deus como castigo, ou a gente pode entender o agir de Deus como disciplina. Vocês vão ver aí na tela, vai clarear para vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem olhos para ver... Olha, o apóstolo Paulo fala, a minha oração, Efésios 1:18, a minha oração por vocês é que os olhos espirituais de vocês sejam abertos. Jesus, ressurreto em Apocalipse, fala para João várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isaías se viu diante de Deus em Isaías capítulo 6 e não ouvia Deus, mas quando ele foi tocado, purificado, ele conseguiu ouvir o clamor dos anjos e o clamor do próprio Deus. Então quem tem coração ensinável, quem tem um coração maleável, quem aceita a disciplina, o agir de Deus é disciplina. Olha aí no slide de vocês, está? Disciplina, que tem como pano de fundo a correção. E qual que é o alvo da correção de Deus? O alvo da correção de Deus é o amor e o crescimento. Qual é o alvo final? O alvo final é que a glória de Deus seja revelada. Através dessa disciplina, através da correção, Deus corrige a quem ama, os filhos de Deus são corrigidos por Deus para crescerem, para se parecerem mais com Jesus. O apóstolo Paulo fala, eu sofro por Cristo, eu levo comigo os sofrimentos de Cristo, as marcas de Cristo, para que a glória de Deus em mim seja o alvo final. Agora, para quem não tem ouvidos para ouvir, para quem não tem olhos para ver, para quem não tem coração para entender, quem não quer glorificar Deus, quem não está buscando isso, a ação de Deus não é disciplina. A ação de Deus é castigo, é punição, que tem como alvo a ira, a justiça de Deus. Veja, Deus se ira, mas Deus não peca na sua ira. A ira de Deus não é uma ira pecaminosa. A ira de Deus é uma ira justa. É uma ira que vem para trazer justiça. Porque a gente no mundo de hoje precisa trabalhar muito com as coisas separadas. E muitas vezes um evangelho meio aguado que as pessoas pregam por aí, Deus é só amor, Deus fica fazendo coraçãozinho, mandando coraçãozinho para o universo. Deus é amor, Ele é todo amor. Ele é o perfeito amor. João 3,16 diz que Deus amou e deu. Tudo isso é verdade. Mas a gente não pode tirar do amor de Deus a sua justiça, porque um dos atributos que a teologia sistemática diz de Deus, baseado nas Escrituras, é que Deus é um ser único e simples, ou seja, Deus é um todo, Ele não tem partes. Então, junto com o amor de Deus, lado a lado com a bondade de Deus, caminha a sua justiça. Veja, as pessoas que sofrem a justiça e a ira de Deus, não têm um coração ensinável, não querem glorificar Deus, mas o alvo final da ação de Deus na justiça também é a sua glória. Deus é glorificado tanto quanto castiga os pecadores, como quando disciplina os filhos a quem ama. E nós vamos falar de um período muito difícil do povo de Israel, do povo de Judá especificamente, que foi o tempo do exílio babilônico. A Babilônia era o maior império da história. Aliás, a Babilônia, junto com o Império Romano, é considerado um dos maiores impérios da história humana.
atingiu um alto padrão de beleza arquitetônica, de beleza urbana das suas cidades, dos seus jardins, né? São famosos os jardins suspensos da Babilônia. Conquistou muito território. E esse povo foi usado por Deus como justiça, como a correção para o povo de Judá, e conquistou o povo de Judá e destruiu Jerusalém, e destruiu a terra de Judá, e levou o povo de Judá cativo para a Babilônia. Deus já tinha dito que isso ia acontecer. Vamos ver isso no texto de 2 Crônicas 36, 15 a 23. 2 Crônicas 36, 15 a 23. Está aí no slide para vocês também. O Cadinho achou isso aí. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, preste atenção, é um texto longo, mas eu preciso que você preste atenção. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes. Advertiu quem? O povo de Judá, por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. O lugar de sua habitação era o templo em Jerusalém. Mas eles, povo de Judá, zombaram dos mensageiros de Deus, os profetas, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, o santuário de Jerusalém, do Deus Altíssimo. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Um nome bonito para você colocar no seu filho. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, juntamente com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor, anunciada por Jeremias. O versículo 22 diz: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos: assim declara Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com eles. Veja só, esse é um texto longo, um texto complicado, mas nós vamos entender um pouco esse panorama. Esse texto dá todo o panorama. Você vai ver aí no slide o que acontece no reino de Judá. Primeiro nós temos Davi. Davi foi o rei que unificou Judá e Israel. Israel era composto pelas 10 tribos do norte, as 10 tribos do norte. E Judá era composto por Benjamim e Judá, as 2 tribos do sul. Davi reinou sobre todo Israel e unificou Israel nessas 12 tribos. Salomão governou na esteira do seu pai, no reino davídico, que inclusive era o símbolo do reino messiânico, no reino unificado. Mas assim que Salomão morre, o seu filho, Roboão, toma atitudes erradas, confusas, não ouve os seus conselheiros, faz tudo errado, na verdade, escuta os conselheiros errados, e o reino se divide de novo, e o reino nunca mais volta a se unificar. As 10 tribos do norte passam a ser chamadas de Israel. Então, toda vez que você lê nos profetas, Isaías, Jeremias, Zacarias, Malaquias, todas as vezes que se fala de Israel, são as 10 tribos do norte. Quando se fala de Judá e de Jerusalém, ou de Sião, são as 2 tribos do sul, Judá, de onde vêm os judeus. Por isso que antes eles eram hebreus, e a partir do momento que se divide de novo, se tornam os judeus. Veja aí no slide que o reino do norte foi invadido pela Assíria, mais ou menos no ano 722 a.C., por Senaqueribe. E essas tribos nunca mais voltaram a se reunir como Israel. Elas sofreram a ira
e a justiça de Deus. Esse povo se misturou, até virarem os samaritanos e outros povos em torno. As tribos de Judá, os reinos do sul, no entanto, tinham uma promessa, a promessa feita a Davi e a promessa feita a Abraão, de que haveria um filho de Davi que sempre estaria no trono. Era a linhagem messiânica, era a promessa que apontava para Jesus. Jesus, filho de José, da tribo de Judá. E esse povo sofreu também a disciplina e a correção de Deus. Eles foram invadidos, como a gente acabou de ler no texto de Crônicas, pelos babilônios. A invasão babilônica aconteceu em 605 a.C., com Nabucodonosor. A última invasão foi em 586, ela teve várias etapas antes de Cristo. Jerusalém foi completamente destruído, o templo foi completamente queimado. Não se tem notícia da Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do povo de Judá. O símbolo da presença de Deus na terra, não se tem notícia, a não ser lá no Indiana Jones, que aparece a arca sendo recuperada pelos nazistas, mas isso é ficção do Steven Spielberg. A arca não se sabe o que foi feito dela, se ela foi derretida, se ela foi escondida. Tem toda a lenda dos cavaleiros templários que guardam essa arca. O fato é que não se soube mais factualmente da Arca da Aliança. Os muros de Jerusalém, ou seja, a proteção da cidade foi destruída. E o povo foi levado para a Babilônia. Os que sobraram, você viu, morreu muita gente. Mulheres, crianças, homens, jovens. E o povo foi levado para a Babilônia em 3 etapas, como escravos. Veja só essas 3 etapas aqui. Você vai conseguir ver aí no seu slide. O reino do sul, Judá, então 605, segundo Crônicas, foi esse texto que a gente leu, fala sobre Daniel e seus amigos, a primeira leva, que inclusive é o texto de Daniel que nós vamos usar na semana que vem. Daniel e seus amigos estavam na primeira leva dos que foram levados escravos para Babilônia. A segunda, 10.000 pessoas, entre elas o profeta Ezequiel, no ano 597, 8 anos depois. Está lá em 2 Reis 24, 14 a 16. E a terceira leva, em 586 a.C., foi a queda total de Jerusalém, o templo destruído, muro derrubado. Ficaram só pobres e pessoas que não tinham condição de caminhar até a Babilônia. Pessoas que não tinham condição da viagem até a Babilônia. E aí a gente começa a entender o que Deus estava fazendo. O que Deus estava tentando mostrar para o povo de Judá. Veja, o povo de Judá tinha uma promessa. A promessa de que o filho de Davi, o descendente de Abraão, iria reinar para sempre. E agora eles sofrem o exílio. Aí talvez você esteja se perguntando, por quê? Por que esse povo está sofrendo o exílio? Por que esse Deus permitiu, no tempo de crise, de pandemia, de coronavírus, de tanta morte, de tanta destruição, de tanta fome, de tanta pobreza? Muitas vezes você se pergunta, poxa, isso é um castigo de Deus? Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que coisas tristes e ruins aconteçam com gente boa? E aí nós vamos entender quais são os motivos desse exílio. E eu quero que a gente entenda isso a partir do texto de Zacarias. Zacarias capítulo 1, então o Crônicas deu todo esse panorama, eu acho que você entendeu, através dos slides, ficou muito legal. Zacarias capítulo 1, do versículo 1 ao 6 é o texto da nossa celebração de hoje. E o texto de Zacarias é um texto muito forte. Zacarias já está depois do exílio, ele está bem no momento que o povo vai voltar do exílio. Não sei se está comigo a imagem, está comigo? Volta para mim, então, que eu vou explicar para vocês. A promessa de Deus, nós vamos falar sobre isso, mas só para você entender no texto que a gente vai ler. Através de Isaías e Jeremias, Deus avisou ao povo de Judá que se eles não se arrependessem, eles iam sofrer o exílio babilônico, a invasão babilônica. E a promessa de Deus é que eles iam ficar 70 anos nesse exílio. Eles iam ficar 70 anos nessa provação, nessa crise, longe da sua terra. Eles iam sofrer 70 anos, mas que ao final dos 70 anos, Deus se lembraria de Judá, Deus se lembraria da sua promessa. Deus nunca esqueceu da promessa. É uma forma de dizer que Deus, então, ia entender que esse tempo de provação, de ensino e disciplina havia se cumprido. E então, ele iria permitir que o povo voltasse.
Até o nome do rei já tinha sido profetizado, que era o rei Ciro, a gente leu. 70 anos depois, o rei Ciro, lá em Crônicas, a gente disse, ele se levantou. E é interessante que o texto de Crônicas e o texto de Zacarias vai dizer a mesma coisa. Ele diz que Deus fez que Nabucodonosor invadisse. Deus fez com que Ciro se levantasse e prometesse a volta do povo. Veja, nós estamos falando dos 2 reis mais poderosos do mundo nesse momento. Só que o texto bíblico é um texto subversivo. Ele coloca propositalmente que quem manda nesses reis não são os reis. Quem manda no mundo é o Senhor da história, que toca e usa Nabucodonosor, e usa Ciro para cumprir o seu propósito. E Zacarias está profetizando agora, exatamente nesse momento que Ciro ordena a primeira volta. Lembre-se, a gente acabou de ver, o povo foi para o exílio em 3 levas. E o povo voltou do exílio 70 anos depois em 3 levas, em 3 momentos diferentes. E Zacarias está no primeiro momento, na primeira leva, falando agora a palavra de Deus para o povo, que está voltando depois de 70 anos longe de casa, 70 anos longe da sua terra. A gente teve na nossa história recente no Brasil, pessoas que foram exiladas durante o período militar, do regime militar. Nós tivemos gente que voltou na chamada anistia. Alguns anos depois, imagine você ficar... E nós temos gente exilada no mundo inteiro, exilados políticos no mundo inteiro, a todos os regimes, para todo quanto é gosto. Eu não estou discutindo a política, eu estou discutindo o fato de você ser arrancado da sua terra, você ser colocado para fora. Os imigrantes, os refugiados, na Síria, que não é escolha de querer ficar ou não querer ficar, eles são arrancados pela guerra, eles são arrancados pela fome. Imagina depois de 70 anos essa comunidade de Judá, o povo da aliança, o povo que era o povo de Deus, agora humilhado, derrotado, fragilizado, voltando 70 anos depois. E aqui está o texto de Zacarias, vamos ler juntos? No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais aos antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Versículo 6 diz, mas as minhas palavras e os meus decretos que eu ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Eu quero falar com vocês rapidamente, quais são os motivos para o exílio? Nós já falamos, por que Deus permitiu o exílio? Por que Deus trouxe a disciplina, a correção para o povo de Judá? Veja, o povo de Israel, o pecado foi tão grande, das tribos do norte, foi tão grande, os reis foram tão promíscuos, tão ímpios, que a ira de Deus se acendeu e esse povo não voltou a existir mais. O povo de Judá tinha uma promessa, a promessa do reino messiânico. E a ação de Deus veio para disciplina, para correção. Quais são os motivos? O primeiro aparece aí para vocês. A idolatria que leva à falta de discernimento. Aquele povo estava servindo a ídolos, adorando a ídolos. O Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Diz, os ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm mãos e não tocam, têm pés e não andam. E aí termina dizendo, sejam semelhantes a estes, todos os que o adoram. O resultado, o que acontece? A pessoa tem ouvido e não ouve, tem boca, mas não fala, tem olhos e não vê, tem mente e não entende. Por quê? Porque ela está na idolatria, está servindo a outros deuses. O coração ama mais outras coisas. Deus avisa, o profeta prega, mas o coração da pessoa está cego. Ninguém ouve. Ninguém entende. Para Isaías 6, o Senhor diz lá em Isaías 6, para Isaías, você vai pregar e ninguém vai te ouvir, você vai falar e ninguém vai te dar ouvidos, porque o coração, não é que Deus está profetizando que isso vai acontecer, Deus está apenas constatando que a idolatria está tão grande, que as pessoas não entendem, e Deus precisa então trazer uma correção séria, Deus precisa agir de forma poderosa, para que o seu povo
saia da idolatria, para que os corações se quebrem diante do Senhor em arrependimento. Muitas vezes eu e você, querido, servimos a outros deuses. A gente vai na igreja quando podia ir, a gente levanta a mão no culto, a gente ora, mas muitas vezes o nosso coração, a nossa lealdade está em outros deuses. Ao dinheiro, como nós falamos semana passada, a gente serve a Mamon, a gente serve ao sucesso, a gente serve ao prazer, a gente serve a esposa, o marido, o filho. Tudo isso é maravilhoso, mas isso não pode ser o alvo final da nossa vida. Quando isso ocupa o trono central da nossa vida, nós somos idólatras. E a gente fica surdo, a gente não entende, a gente não tem ouvido para ouvir, a gente não tem olhos do coração abertos para entender, para ver. E aí Deus precisa trazer, veja aí no slide, o exílio é prometido como castigo por 70 anos. Isso não era inesperado. Deus tinha dado vários avisos. No texto, se você depois na sua casa, aí, você está na sua casa, mas depois aí da celebração, você lê Deuteronômio 28, e é muito claro. Em Deuteronômio 28 está tudo o que a gente está falando aqui do exílio. Lá, Deus diz, se vocês me obedecerem, vai acontecer isso. Se vocês não me obedecerem, vai acontecer isso. E ele fala do exílio centenas de anos antes. Se vocês não me obedecem. E muitas vezes a gente acha que o evangelho pode ser assim também, né? Se eu faço, Deus obedece, se eu não faço, Deus obedece. Não faz. Deus me amaldiçoa. Isso era no Antigo Testamento, isso era um outro momento. A obra e a vinda de Cristo Jesus muda todas as coisas. Hoje, a gente não faz isso. Lembra da pergunta, né? Senhor, esse menino é cego porque os pais pecaram ou ele pecou? E Jesus disse, nenhuma coisa nem outra, ele é cego para que a glória de Deus se manifeste. Jesus estava dizendo agora, aquele sistema do Antigo Testamento, se você fizer e obedecer, vai acontecer isso. E se você não obedecer, vai acontecer aquilo. Mudou. Mudou por quê? Porque o Evangelho agora transforma o nosso coração. Quem tem o novo coração, quem tem o novo nascimento, quem é regenerado, quem é ligado em Cristo Jesus, agora tem a capacidade, tem o Espírito Santo dentro de si. E o Espírito Santo nos capacita a obedecer a palavra de Deus, a amar a Deus, a se arrepender. O Espírito convence. Isaías e Jeremias pregaram e avisaram várias. O livro de Jeremias, ele é dividido assim. 30 capítulos falam de Jeremias avisando antes do exílio. Olha, gente, Deus vai mandar os invasores do norte, Deus vai mandar o povo para destruir vocês, se arrependam. O resto, no capítulo 30, 31, 32, 33, tem a promessa da restauração. E depois do capítulo 33, até o final do livro de Jeremias, é Jeremias lamentando a destruição que já ocorreu. Então Jeremias profetiza antes e depois do exílio. O próprio Jeremias sofre a ação dos invasores. Isaías, alguns anos antes, profetizou muito. Abram seus ouvidos. Mas o povo não ouviu. Nós temos vários avisos. E aí nós temos então o povo capturado, como a gente leu ali, a gente viu os três momentos. Jerusalém destruído. O templo destruído, famílias inteiras mortas, o povo passando fome, os muros destruídos, e os melhores foram tirados, os prodígios, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais bonitos, foram os primeiros a ser levados. Depois, uma segunda leva, depois uma terceira leva, até que os desprezados foram deixados. Mas o motivo para o exílio era a idolatria. E aí eu quero rapidamente falar com vocês o que o exílio provoca. O exílio provoca, primeira coisa, uma interrupção na vida, no chamado de Israel. Qual era o chamado de Israel? O chamado de Israel era ser uma nação sacerdotal. A gente falou sobre isso nas outras semanas. Luz, farol para as outras nações. Israel deveria mostrar para todas as outras nações o que significa ser governado pelo Rei do Universo, o Senhor Yahvé, o Deus da aliança. Só que agora, quando Israel é tirado do seu templo, Israel é tirado da sua terra, Jerusalém é destruída, existe uma interrupção do chamado de Deus para Judá, do chamado de Deus para o povo judeu, o chamado de Deus para esse povo que ele selou com a sua aliança.
A aliança não foi perdida, tanto que a gente sabe que depois eles voltaram e Jesus veio como um judeu. A promessa foi cumprida, mas houve uma interrupção no chamado. O exílio, a crise provoca muitas vezes na minha vida e na sua vida uma interrupção do nosso chamado como igreja. Aí está a série toda que nós pregamos, os últimos 7 domingos, sobre o que é ser igreja. E muitas vezes eu e você estamos amarrados, estamos mortos nesse chamado. Nós estamos com a boca tampada, os olhos tampados, e a gente não cumpre aquilo que Deus quer como igreja, como indivíduos, nos dons, no chamado que Ele te deu. E eu oro para que durante essa série, durante esses dias, o Senhor restaure o chamado dEle na sua vida, na sua casa, na sua família. A segunda coisa que o exílio provoca é uma interrupção na vida de adoração. E vida de adoração não é cantar louvores, por mais bonito, eu acho o louvor da IB Metrô o mais bonito do mundo, mas não é isso que a gente está falando. É uma interrupção na vida de obediência a Deus. O Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Esse salmo foi escrito na Babilônia. Ali, nos salgueiros, ali na Babilônia, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderia, o salmista se pergunta, como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti. E não considerar Jerusalém a minha maior alegria. O povo não tinha mais alegria, o povo não tinha mais alegria em orar, porque eles estavam longe. O templo não era uma representação, o templo era a presença de Deus na terra. Eles perderam isso, eles perderam a arca. Lembre-se que Eli, ao saber que a arca tinha, lá com Samuel, a arca tinha sido levada pelos filisteus, o susto dele é tão grande, é maior do que a morte dos filhos, ele cai para trás e quebra o pescoço. Agora essa arca sumiu. A vida de adoração, de oração, de entrega, de sacrifícios, de ofertas, havia sido interrompida. E a terceira coisa é a perda da identidade do povo. Eles foram arrancados, levados para uma terra estranha. Quem mora em lugares... E olha, quando a gente muda, por livre e espontânea vontade, às vezes por situação de emprego, enfim, é difícil. Às vezes a gente vai passar um mês fora do Brasil. Você já sofre, fica com saudade do feijão, do arroz. Quem nos assiste em outros lugares do mundo, saudade do guaraná, da paçoca. É o que o pessoal tem saudade. Da tapioca, os nordestinos. Imagina você ficar 70 anos numa terra estranha que falava outra língua. Os babilônios, caldeus, falavam o arcadiano. Muitos falavam o aramaico, que não era a língua daquele povo, o povo falava o hebraico. Não tinham os símbolos que eles tinham, não tinham o Deus que eles tinham, não tinham a cultura que eles tinham. E durante a nossa série nós vamos falar sobre isso, a restauração da identidade, a restauração da adoração. Hoje nós estamos trazendo esse primeiro panorama. Nos outros domingos você não pode perder nenhum domingo. Nós vamos falar sobre a restauração da identidade, a restauração da adoração, a restauração do chamado. E aí eu quero terminar dizendo o que o exílio nos mostra. O exílio nos mostra 3 coisas muito importantes. A primeira, voltando lá para o texto de Zacarias, Deus não perde o controle em tempos de crise. Veja, Jeremias e Isaías profetizaram, em Deuteronômio 28, se vocês não obedecerem, vai acontecer o exílio. Jeremias diz, vocês vão ficar 70 anos fora. Onde está Zacarias pregando? Zacarias está pregando já depois dos 70 anos. O que isso nos mostra? O Deus que prometeu é o Deus que cumpriu. Na crise, a gente fala, onde está Deus? Onde está o nosso Deus? Onde Ele está? Que Ele não lembra da gente? Será que Deus esqueceu da gente? E o exílio babilônico nos mostra que mesmo na maior crise do povo de Judá, Deus estava governando a história. Deus é o Senhor sentado no trono. Isaías 6 diz que o rei morreu, mas o Senhor continuava sentado no trono. E as promessas estavam se cumprindo. As promessas estavam se cumprindo. Com dor, com morte, com sofrimento. Ah, mas o povo aprendeu. Ah, mas o coração de idólatra foi machucado, foi quebrado. E agora esse povo se volta para Deus.
Claro que a gente sabe que não é uma volta definitiva, porque a volta definitiva só acontece no novo nascimento, em Cristo, mas ela aponta para a necessidade de redenção. Eu já disse e vou repetir, Deus usa autoridades não convertidas a Ele. Deus é o governante supremo. Deus é o diretor da orquestra. Nabucodonosor e Ciro são apenas peões. Deus mandou Nabucodonosor fazer, Deus mandou Ciro fazer. O texto é claro. Claro. Quem governa é o Senhor, não é Trump, não é Merkel, não é Bolsonaro, não é ninguém. O rei, eles são autoridades, nós devemos orar por elas e respeitá-las. Mas quem é o rei da história, o Senhor do universo, é o Senhor dos senhores, Deus de Israel. Outra coisa que o exílio nos mostra, Deus está trabalhando sobrenaturalmente através da crise. Tu faz, a gente cantou hoje, que tudo coopere para o meu bem. Meus irmãos, Deus está trabalhando na sua crise, Deus está trabalhando no sofrimento. Olha o texto de Filipenses, o apóstolo Paulo diz, quero que saibam, irmãos, Paulo está preso, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo está falando, eu estou preso, mas a minha prisão está se tornando progresso do Evangelho. Olha o texto de Gênesis, lá em José, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José olhou para a sua vida inteira de traição, de mentira, de angústia, e ele consegue ver a mão de Deus e dizendo, Deus me colocou aqui para que eu fosse salvação de muitas pessoas agora nesse período de fome. Meus irmãos, quando a gente olhar para trás, a gente vai entender. Você não entende a morte, você não entende o sofrimento, e muitas vezes a gente não vai entender, mas passado o tempo, quanto mais o tempo passa, a gente olha para trás e a gente fala, Senhor, agora eu entendo. Que o Senhor use o nosso sofrimento, que o Senhor use a morte, que o Senhor use essa crise, que o Senhor use a nossa fragilidade, para que o Evangelho seja pregado, para que o reino de Deus se fortaleça, para que Ele se revele mais nas nossas fraquezas. E por último, Deus oferece uma nova chance. O texto de Zacarias diz lá, não sejam como os antepassados de vocês. Olhe para trás. Olha para trás. Veja os erros do passado. E Deus agora dá uma chance de recomeçar. Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de uma nova história. Deus é um Deus de uma nova chance. A gente olha para trás e aprende. O provérbio diz que o sábio aprende com o erro dos outros. Não sejam como os antepassados, Deus oferece uma nova chance. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que ainda é tempo de uma nova chance. Eu não sei quanto pecado você tem vivido, eu não sei quanta crise você tem vivido, qual a desolação na sua vida, mas eu sei que eu sirvo o Deus de uma nova chance. Eu quero concluir com algumas coisas. Primeira coisa, que a gente possa rever os nossos caminhos. Hoje você vai orar e vai pedir para Deus, Deus, revela o meu coração, revela a idolatria do meu coração. Senhor, abre os meus olhos espirituais, Senhor, abre os meus ouvidos. E a gente tem que estar preparado, irmãos, para a gente ver coisa feia sobre a gente. A gente tem que estar preparado para Deus mostrar os nossos pecados, os nossos podres. Ele quer lançar luz na nossa treva. Ele quer trazer à tona para quê? Para que haja cura. O Salmo diz, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele mesmo nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará, e viveremos para sempre diante dele. Segunda coisa, dê ouvidos ao que os profetas de Deus estão dizendo. E não vai ficar correndo atrás de profecia, não é isso que eu estou falando. Tem muita gente que vai em reunião de oração na irmãzinha do coque, na oração do poder para receber profecia, não é isso que eu estou falando. Dê ouvidos ao que Deus está fazendo no mundo. Deus está falando com a sua igreja de forma global. A crise do coronavírus é um alerta de Deus para a igreja no mundo. Veja o que os homens e mulheres de Deus estão escrevendo, falando, orando no mundo. Ouça pregações, veja posts, leia artigos do que os homens e mulheres de Deus estão dizendo neste momento que Deus está fazendo agora. Terceira coisa, arrependa-se. Arrependa-se de uma submissão cega.
a qualquer outra autoridade que não seja a autoridade de Deus. O único Senhor que senta no trono das nossas vidas deve ser o Senhor. Homens e mulheres são usados por Deus, mas a sua lealdade última tem que ser a Deus. Não ao rei, não a Nabucodonosor, não a Ciro, eles são instrumentos. A lealdade é ao Senhor. E por último, desenvolva uma postura humilde diante da disciplina de Deus. Fala para Deus assim: Senhor, eu quero que a tua ação gere correção, gere amor, gere crescimento. Sabe por quê? Se a gente não tem uma atitude humilde. Veja, Deus deu oportunidade para Caim se arrepender. Caim, cadê teu irmão? Era a hora de Caim falar: Senhor, eu matei meu irmão, eu nem sabia que era morrer, eu não sabia que ele ia morrer, me perdoa. Depois Deus dá uma segunda chance a Caim, mas Caim vai fechando o coração, fechando o coração, fechando o coração. E nós sabemos o que aconteceu com a descendência de Caim. Descendência ímpia, que desonrou a Deus. Que nós não sejamos como Caim, que a gente tenha um coração humilde, que a disciplina de Deus seja para nos humilhar e a gente aceite isso, que a gente entenda o amor de Deus. Vai doer, vai sofrer, mas é o amor de Deus. A gente vai cantar de novo esse pequeno trechinho. Confio em teu amor, que não mudará, nem mesmo o vale da sombra da morte pode me afastar do teu cuidado, da tua proteção. Mesmo quando eu não te vejo, eu sei que a tua mão me sustenta. Que a idolatria dos nossos corações seja revelada. Eu oro para que isso aconteça, que doa, mas aquela dor que vai trazer crescimento, que vai trazer redenção, que vai trazer cura na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, no seu chamado, na restauração. Ore e peça para que nesses dias seja uma restauração do chamado de vocês. Eu não sei como está a sua vida nesse momento, eu quero pedir que você feche os seus olhos. Nós vamos orar e o João e a Andressa, Pablo, Renan vão cantar